Estamos já ao vivo, que coisa boa. Hoje, dia 8 de julho de 2022. Que bom tê-los de volta, que bom eu poder entrar nos lares de vocês. Vamos emanar muita energia, altas vibrações, para que o trabalho de hoje realmente vale a pena. Então vamos iniciar recepcionando-vos a todos de coração aberto. Procurem se instalar o mais confortável possível para que possam se concentrar adequadamente. Não esqueçam a garrafa de água, esteja próxima de vocês, já estampada, o copo. Mantenha a luz um pouquinho mais fraca, de preferência, para que vocês realmente possam se concentrar. Então, iniciamos o nosso trabalho de hoje com uma reflexão sobre o tema liberdade, igualdade e fraternidade. É um tema bastante árido, mas vale a pena conversarmos sobre ele. E pedimos agora ao Mestre Jesus que nos ilumine, que nos ajude, que nos concentre e que a gente possa aproveitar ao máximo este momento. O mundo, como seria diferente se esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade fossem seguidos? Concordam comigo? Seria muito melhor, né? O progresso da humanidade seria melhor atingido. Enfim, uma série de coisas positivas, boas iriam acontecer. Mas como tudo na vida, também temos os obstáculos. E liberdade, igualdade e fraternidade têm obstáculos terríveis, que são as duas grandes chagas da humanidade: o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho. E certamente a regeneração planetária já estaria bem mais adiantada se não tivéssemos essas duas figurinhas nos apertando há tanto tempo, há tantas gerações, há tantos séculos. Vai demorar ainda, mas nós vamos chegar lá. Nós temos persistência. Muito bem, e o que é fraternidade? Em resumo, uma linha só. Todas as obrigações do ser humano para com o ser humano. Todas as obrigações do homem para o outro. Essa é a definição de fraternidade. Todas as obrigações do ser humano para o outro. Certo? E como é que a gente faz isso? Por meio da paciência, por meio da resiliência, por meio da paciência, da tolerância, da bondade, da devoção, da indulgência, do perdão, da caridade, da compaixão e tantas outras atividades ou atitudes ou princípios da nossa vida que podemos seguir. E qual é a máxima? Faça aos outros o que gostarias que fizesse com você. Faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse para ti. E a questão 876 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Se vocês quiserem aprender, quiserem ver mais coisas no Livro dos Espíritos, questão 876. Faça aos outros o que gostarias que fizesse para você. Isso também é importante para a caridade, para a legítima caridade. Lembrem-se
lema da nossa doutrina é: sem caridade não há salvação. Sem caridade não há salvação. E olha que bonito. Que a vossa mão esquerda não veja o que a mão direita está fazendo. Que a mão esquerda não veja o que a mão direita dá. Quem disse isso? Quem instituiu essa máxima? Jesus. Jesus. A autêntica caridade é aquela que é feita em silêncio. Você não precisa badalar e nem deve badalar. Isso não é caridade. Isso é ostentação. E vamos lá para o nosso primeiro chakra. Desculpe. A nossa primeira... Ai, que é isso? A nossa... Ai, onde é que está isso? A nossa primeira chaga. Eu confundindo chaga com chakra, mas tudo bem. Sou humano, tá? Que bom. O egoísmo. O egoísmo quer tudo para si. Tudo para si, cada um na sua. Ao passo que a fraternidade, um por todos, todos por um. Essa é a grande diferença. Enquanto que o egoísmo quer levar vantagem em tudo, trazer tudo para si, a fraternidade quer repartir isso. Eu digo, se houvesse fraternidade, seria bem mais fácil. Seria muito tranquilo que igualdade e liberdade estivessem instaladas. Mas não somos. E como tal, temos a negação do egoísmo. Porque é impossível um egoísta ter fraternidade. Um avarento ter generosidade, ser generoso. Não, isso é impossível, isso não existe. Não tem como compatibilizar isso. Logo, enquanto o egoísmo reinar no seio da humanidade, sem chance para a fraternidade. Isso está muito claro. Se o egoísmo persistir, não for atacado, não for domado, a fraternidade não submerge, não sobrevive. Mas se na prática, eventualmente, isso ocorrer, podem ter certeza que é em proveito próprio, jamais pela coletividade. Então vejam, realmente, a fraternidade, ela é a base social, é a base da felicidade social, do engajamento social. Certo? Então, é indispensável para a igualdade e a liberdade. A fraternidade é uma premissa. Porque a igualdade é uma consequência da fraternidade. E a liberdade somente existe junto com as duas, e em razão das duas outras, da fraternidade e da igualdade. E o que é a igualdade? É um grupo social desinteressado. É um grupo social desinteressado, benévolo, sem privilégios, sem direitos excepcionais, sem exceções. Todos são iguais. Igualdade, todos são iguais. Entendam, todos rigorosamente iguais. É uma utopia? Sim, é uma utopia. Porque as indiferenças de há muitos séculos existem. Mas aqui, hoje no planeta, não existe. Ok, não existe. Então, e que tal? E como é que é esse negócio do planeta estar rumando para a regeneração? Existe um bocado, sim. E nós vamos ver mais adiante, né, pela evolução, pelas transformações, pelas grandes mudanças, nós vamos ver
que existe. Em tese, o egoísmo e o orgulho, eles são necessários, desde que em doses adequadas, desde que eles promovam o progresso, que eles motivem as pessoas a descobrir coisas novas, a estudar, dentro de doses minúsculas. É necessário. Até para a nossa autoestima é necessário. Mas tudo tem um limite. E nós estamos falando aqui, neste momento de liberdade, igualdade e fraternidade, o egoísmo e o orgulho exorbitantes. Mas por que não existe hoje a igualdade? Por causa do orgulho. É ele, de novo, é ele, a nossa grande chaga. Uma questão muito simples. O homem é fixado em ter e não em ser. Ele quer ter privilégios, ele quer ter primazias, ele quer dominar, ele quer ter o poder, ele quer ter exceções, ele quer ter bens materiais, ele quer. E no momento que ele quer, o que acontece? A igualdade desaparece. Porque ele quer sempre mais que o outro. Aí já imbrica com vaidade, com egoísmo, e lá vão-se os 5 dedos. Vocês conhecem aquela famosa figura? Sabes com quem estás falando? Certo? Vocês conhecem isso. O homem da carteirinha, conhece. Quantos de nós já furaram filas? O que nós já fizemos de besteira aí nessa parte de não querermos uma igualdade, sempre pensando por nosso lado. Portanto, logo, o orgulho necessita ser banido para haver a verdadeira igualdade. O orgulho exacerbado nós temos que eliminar. Nós temos muitas leis hoje, inclusive, e muitas delas, muitos de nós nem seguem, que falam sobre a igualdade. Até temos leis boas, que definem regras. Elas existem porque ainda não conquistamos a graça de eliminar o orgulho. No dia que nós entrarmos numa outra categoria espiritual, nós vamos poder saborear isso. Fraternidade, igualdade, liberdade. Mas nós temos que caminhar mais, porque nós temos um longo e penoso caminho a percorrer. Penoso e doloroso. Por outro lado, nós também temos um consolo. Nós todos somos iguais e criados por Deus para termos progresso, para progredirmos até a perfeição. Deus nos criou assim, para nós insistirmos no nosso progresso, para nós sermos realmente perfeitos. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, fala sobre isso. A gente pode fazer uma pesquisa e dar uma olhadinha e ler um pouco mais. E a liberdade? A liberdade só é uma palavra bonita. Só é uma palavra bonita. Porque o que nós temos que aprender e caminhar e mudar é muita coisa, é muito grande. Aliás, ela é tão bonita que Kardec definiu-a como a filha da fraternidade e da igualdade. Ele chamou a liberdade de filha da fraternidade
e da igualdade. E nós estamos falando aqui agora da liberdade legal. Os direitos assim, de ir e vir, a nossa liberdade de podermos nos expressar, de podermos conversar, de termos livre acesso a praticamente tudo, de termos propriedade, termos nossos negócios. Essa é a liberdade legal. E como isso seria se isso funcionaria mesmo como uma liberdade condicional? Os direitos seriam iguais, seriam benevolentes, seriam justos, sem causar danos a alguém, sem molestar ninguém, sem brigas, sem guerras, sem desavenças, sem discussões inúteis. Isso seria a liberdade. Outra utopia, né? Hoje sim. Porque egoísmo e orgulho estão abraçados, estão juntos, coesos, e não convidariam jamais a liberdade, pois saberiam que ela iria destruí-los. Então, o egoísmo e orgulho são ferrenhos inimigos da liberdade e alimentados e nutridos por todos nós. Nós que nutrimos essas chagas, elas existem por causa de nós. E nós ainda não nos damos conta de que falta um ingrediente, um grande ingrediente que ajudaria a atenuar as mazelas dessas duas chagas. Qual é esse ingrediente? A confiança. Se houvesse a confiança um no outro, muitas coisas também seriam diferentes. E a confiança é um fundamento para que os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade funcionem. Precisamos obrigatoriamente acreditar um no outro. Um no outro. E enquanto reinar o exclusivismo ou a competição predatória, esqueçamos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não haverá confiança. E como existe essa interdependência entre esses três princípios, é necessário que liberdade e igualdade se desnudem e despojem do egoísmo e do orgulho. Se veem livre dessas chagas. E somente assim nós conseguiremos introduzir a confiança na nossa vida. Fraternidade sem igualdade e sem liberdade é utopia. Liberdade sem fraternidade é um tiro no ar. E igualdade sem fraternidade reclama urgente pela liberdade. Interessante. A liberdade de consciência. E num folheto da FEB, de outubro de 2021, tem a seguinte frase: a liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores, aptas a pôr em prática a lei de justiça, a lei do amor e a caridade. E lendo, pesquisando, a liberdade de consciência, ela é a nossa liberdade racional.
Até agora nós falávamos da liberdade legal. E agora nós falaremos um pouquinho, brevemente, da liberdade racional. A liberdade da nossa consciência, do nosso interior. Liberdade racional tem a ver com raciocínio, com entendimento, com conhecimento, com a alma, com o interior, com o meu eu. Essa é a liberdade que racionaliza a nossa vida, pela razão. Essa é a liberdade que nos liberta e que nos ajuda a travarmos uma guerra imediata com o orgulho e com o egoísmo. Então fica muito claro que é necessário que tenhamos um ritmo intenso na busca do equilíbrio para que a lei do progresso traga seus frutos. É imprescindível que nós intensivemos essa busca. Também agora, olhando pelo nosso retrovisor do projeto reencarnatório, nós temos também uma situação de mudanças bem acentuadas em todo esse nosso trajeto. Muita coisa diferente aconteceu. E o planeta evoluiu muito nos aspectos físicos, materiais, tecnológicos. Agora, ontem implantamos o G5 aqui no país. Nos aspectos intelectuais, profissionais, científicos, então nem se fala. E um grande incremento no desenvolvimento espiritual das pessoas. Isso é latente. A gente sente isso. A gente, nas conversas, nas nossas relações, a gente tem isso muito claro. E vamos ver um pouco da história disso. Nos damos conta que a era cristã tem 2022 anos. Cristo nasceu no ano zero para nós, há 2022 anos atrás. Vocês têm ideia quando apareceu no planeta o Homo sapiens? 200.000 anos atrás. Ou seja, 198.000 anos antes de Cristo. É um bocado de tempo. E certamente naquela ocasião, resguardadas as circunstâncias, também aconteceram avanços e mudanças. Mas as que aconteceram nos últimos 2 séculos no nosso planeta é algo impressionante. O Espiritismo, como doutrina, nasce em 1857, 19 séculos depois de Cristo. Nasce com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, há 165 anos passados. E nesses 2 séculos, que mudanças vertiginosas nós já vimos. A descoberta, veja, a descoberta do automóvel, do telefone, da luz elétrica. Meu Deus, é tudo. Tudo uma diferença. E aí eu penso comigo, daqui a 50 anos, se eu estivesse vivo, eu não me adaptaria. Sem sombra de dúvida, eu não me adaptaria ao que daqui a 50 anos a sociedade praticar. Eu não me adaptaria, com absoluta certeza. E não esqueçamos, a regeneração está em pleno andamento. Mas quem
quem realmente é o mentor, o motor dessas mudanças? A lei do progresso. A lei do progresso é o que nos faz movimentar essa nossa transformação. Porque essa transformação do homem, principalmente intelectual. Nos falta muito transformação moral, mas essa também chegará. A lei do progresso. E na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? Ele pergunta, né, se o progresso, se a lei do progresso tem sempre essa condução? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma, ou dá uma chacoalhadinha nesse povo. Onde é que está o cerne dessa resposta? Deus manda, de tempos em tempos, umas admoestações, umas corrigendas, né? Uns puxões de orelhas, porque o povo está lento, a humanidade progride muito lentamente. Então, aí está a explicação da lei do progresso. E nos últimos 100 anos, o que a humanidade já enfrentou de puxões de orelha? Vamos ver algumas. Catástrofes, tsunamis, pandemias, guerras, enchentes, acidentes coletivos, fenômenos. E fenômenos não acontecem por acaso. Nós vimos isso na palestra anterior da lei de causa e efeito. Então, nada é por acaso. Nada. Todas essas malvadezas que acontecem no planeta têm o dedo de Deus. Porque nós estamos muito lentos. Ele quer que nós sejamos mais rápidos, que nós progridamos mais rapidamente. Então, todas essas catástrofes, essas malvadezas, as guerras, não são por acaso. Mesmo com equilíbrio fictício, há muitos avanços. Examinemos os últimos 200 anos. É impressionante o que o planeta Terra mudou. E como nós somos muito lentos, de repente a Terra treme. Porque o egoísmo e o orgulho se empenham para destruir os esforços dos homens de bem. Porque nós somos muito lentos na nossa transformação moral e ética. A transformação material vai de vento em popa. Mas a transformação moral e ética está patinando. E qual é o nosso sonho, então? O equilíbrio. O nosso sonho de ouro é o equilíbrio. Vamos equilibrar esses avanços. Nós temos que equilibrar esses avanços. E cada qual necessita construir a base do equilíbrio que se inicia no interior de cada um de nós. O equilíbrio começa os seus alicerces dentro de nós.
pela liberdade racional, pela liberdade racional, pelo nosso raciocínio, pela nossa consciência, pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo nosso eu, alavancado pelo autoconhecimento, pelo esforço que nós fazemos em aprender mais e diferente. E Chico, em obras póstumas, escreve: faz-se mister que ela, a liberdade racional, que ela esteja no coração dos homens por meio de ordenações. Ordenar, mandar. Então, não acontecerá por decreto, mas sim pela vontade, pela decisão, pelo livre-arbítrio e pela ordenação de cada um de nós. Nós que comandamos o espetáculo. Nós. E qual é a grande finalidade disso? Extirpar os vírus do orgulho e do egoísmo. É por isso que a nossa liberdade racional precisa urgentemente entrar em ação. Porque eles são a causa de todo o mal. Então é necessário terminar com leis, com instituições, com religiões, com vestígios de barbáries, com privilégios e todas as coisas que obstaculizam o verdadeiro progresso. E Kardec diz: as instituições se reformarão por si próprias. Cuidemos de nós. E quando isso for efetivo, a humanidade compreenderá os deveres e os benefícios da fraternidade. Aí cai a ficha. Será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Kardec responde: sim. Do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Sim, do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Graças a Deus. Uma abençoada semana a todos. Levem sempre Jesus no coração.